A vela tremulou uma vez, depois duas, como se respirasse em sincronia com o coração ansioso de Rafael. Do outro lado da pequena mesa de madeira envernizada, a cadeira permanecia vazia, o único assento destinado à mulher que ele esperava conhecer naquela noite chuvosa de quinta-feira em São Paulo. Rafael Mendes olhou o relógio pela terceira vez em 10 minutos, tentando não deixar a pontada de decepção transparecer em seu rosto. O restaurante ao seu redor vibrava com conversas animadas, copos tilintando e uma bossa nova suave tocando ao fundo, mas em sua mesa havia apenas o silêncio pesado da espera. A luz amarelada das luminárias refletia no café já frio à sua frente, um espelho líquido do vazio que começava a se instalar em seu peito. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreva em nosso canal por gentileza. Também comente de onde você assiste nosso vídeo e deixe um like. Ele havia se convencido de que seria diferente desta vez. Depois de meses mergulhado na solidão do seu apartamento em Pinheiros, cercado apenas por planilhas e relatórios de trabalho, Rafael finalmente aceitara o convite de sua colega Fernanda para esse encontro às cegas. Ela jurara que Marina era especial, uma pessoa incrível que merecia uma chance. Mas os minutos se arrastavam como horas, e cada segundo que passava parecia mais pesado que o anterior. O encontro às cegas, cuidadosamente arranjado por Fernanda, estava desaparecendo antes mesmo de começar. Rafael sorriu de forma melancólica, mais para confortar a si mesmo do que por qualquer motivo real de alegria. Talvez o destino simplesmente não estivesse do seu lado aquela noite. Talvez fosse um sinal de que deveria continuar sozinho, focado apenas na carreira de engenheiro que tanto o consumia. Ele estava prestes a pegar a carteira e chamar o garçom para pagar a conta quando ouviu o som de passinhos leves se aproximando. Hesitante, mas determinado, ele ergueu os olhos e deparou-se com uma visão inesperada. Uma garotinha, que não deveria ter mais que 5 anos, estava parada ao lado de sua mesa. Ela usava um vestidinho rosa claro, com detalhes de flores bordadas, e seus cachos castanhos emolduravam um rostinho tão inocente que quase parecia brilhar sob as luzes quentes do restaurante. Em suas mãozinhas delicadas, ela segurava com firmeza um coelhinho de pelúcia desbotado com uma das orelhinhas levemente rasgada. A criança olhou para Rafael com uma mistura curiosa de timidez e coragem, como se estivesse prestes a cumprir uma missão muito importante. "Minha mãe pede desculpas pelo atraso", disse ela com uma voz suave, pouco mais alta que um sussurro, mas cheia de uma seriedade que não combinava com sua pouca idade. Rafael piscou 2 vezes, achando que tinha ouvido errado ou que estava confundindo as coisas. Mas antes que pudesse formular qualquer resposta, a menina já havia escalado a cadeira vazia à sua frente com uma determinação admirável. Seus pezinhos balançavam alguns centímetros acima do chão de madeira, enquanto ela se acomodava, ajeitando o coelhinho de pelúcia no colo com todo o cuidado do mundo. "Ela me mandou avisar para o senhor não ir embora", acrescentou a garotinha, fitando Rafael com olhos castanhos e sinceros que pareciam carregar muito mais sabedoria do que seus poucos anos permitiriam. "Ela disse que já está vindo e pediu para eu ficar aqui até ela chegar." Algo dentro de Rafael se moveu naquele instante. Uma emoção estranha, um misto de ternura e surpresa que ele não conseguia nomear, tomou conta de seu peito. A frustração e a decepção que vinham crescendo, nos últimos 40 minutos, simplesmente se dissolveram. Diante daquela criança corajosa que havia vindo até ele, com uma mensagem tão singela e ao mesmo tempo tão significativa, ele se pegou sorrindo de verdade pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos cansados. "Como você se chama, pequena?" perguntou Rafael, inclinando-se levemente para a frente, genuinamente interessado. "Isabela", respondeu ela com orgulho, balançando as perninhas. "Mas todo mundo me chama de Bela. E esse aqui é o Cenoura", apresentou o coelhinho, erguendo-o para que Rafael pudesse ver melhor. "Ele é meu melhor amigo. Prazer em conhecer você, Bela." "E você também, Cenoura", disse Rafael, estendendo a mão formalmente para a menina, que a apertou com toda a seriedade de uma executiva, fechando um grande negócio. "Meu nome é Rafael." "Eu sei", revelou Bela, deixando escapar um sorrisinho travesso. "Mamãe me contou sobre você. Ela disse que você é engenheiro."
e que constrói prédios muito altos que chegam até as nuvens. Rafael riu baixinho, encantado com a imaginação infantil. Bom, não exatamente até as nuvens, mas alguns são bem altos, sim. Mamãe também disse que você gosta de livros e de viajar, continuou Bella, cada vez mais à vontade. Ela estava muito nervosa hoje. Ficou trocando de roupa 3 vezes antes de sair de casa. É mesmo? Rafael sentiu um calor diferente subir pelo peito. Então ela estava nervosa também. Muito nervosa, confirmou a menina com um aceno enfático de cabeça. Ela até deixou cair o batom no chão do banheiro e o cenoura quase ficou todo rosa. Naquele momento, Rafael percebeu que seu coração havia se aberto de uma forma que ele não imaginava ser possível naquela noite. A presença daquela criança tinha transformado completamente o rumo de suas emoções. Não havia mais espaço para decepção ou frustração. Apenas uma curiosidade crescente e um sentimento de expectativa que ele não conseguia conter. Alguns minutos depois, uma mulher apareceu quase correndo pela entrada do restaurante, claramente sem fôlego e procurando por alguém. Seus longos cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo meio desfeito, estavam levemente úmidos da garoa fina que começava a cair lá fora. Seu blazer bege claro estava um pouco amarrotado, como se ela tivesse corrido muito, e uma bolsa grande pendurada no ombro parecia prestes a escorregar a qualquer momento. Quando seus olhos finalmente encontraram a mesa, onde Bella estava sentada ao lado de Rafael, ela congelou por um instante. Seu rosto demonstrou uma mistura de alívio, vergonha e algo que parecia gratidão. Marina Costa caminhou até a mesa com passos rápidos, tentando recuperar o fôlego, enquanto se desculpava mentalmente por cada segundo de atraso. Quando finalmente chegou até eles, deixou escapar um suspiro profundo e forçou um sorriso que revelava o quanto estava envergonhada pela situação toda. "Sinto muitíssimo", disse ela, sua voz saindo ligeiramente trêmula e ofegante. "O trânsito estava pior do que eu imaginava, e na última hora não consegui encontrar uma babá disponível." Ela olhou para a filha, com uma mistura de amor e preocupação. "Então acabei trazendo a Bella comigo. Espero que não se importe." Rafael se levantou instintivamente, ajeitando a cadeira e gesticulando para que Marina se sentasse. A decepção anterior havia desaparecido completamente, evaporada como névoa sob o sol da manhã. A mulher à sua frente não era exatamente o que ele esperava de um encontro às cegas, arranjado por uma colega de trabalho. Não havia aquele glamour estudado ou a confiança ensaiada que ele imaginara. Em vez disso, havia algo profundamente real e humano nela, uma autenticidade que tocou Rafael de uma forma inesperada. "Não se preocupe, por favor", disse Rafael com sinceridade, indicando a cadeira. "A Bella já me fez uma companhia excelente. Nós estávamos aqui conversando sobre prédios que chegam até as nuvens e sobre o cenoura." Marina olhou para a filha, que sorria orgulhosa de si mesma, e depois de volta para Rafael. Seus olhos castanhos e expressivos brilhavam com uma mistura de gratidão e alívio. Ela se sentou devagar, ainda tentando processar o fato de que aquele homem não parecia irritado ou desconfortável. Com a presença de uma criança, no que deveria ser um encontro romântico entre 2 adultos. "Muito obrigada por ter esperado", disse Marina, passando a mão pelos cabelos, em um gesto nervoso. "Eu realmente achei que tinha estragado tudo antes mesmo de começar." "De jeito nenhum você estragou nada", respondeu Rafael, voltando a se sentar e observando Marina com atenção. "Na verdade, acho que essa foi a melhor surpresa que eu poderia ter recebido esta noite." Marina sentiu suas bochechas corarem levemente com o comentário. Ela não estava acostumada com gentileza tão genuína, especialmente não em situações onde a maioria dos homens teria simplesmente ido embora ou demonstrado impaciência. Enquanto ajeitava a bolsa ao lado da cadeira e tirava o casaco úmido, ela observou Rafael com mais atenção. Ele tinha um rosto honesto, com rugas sutis ao redor dos olhos, que sugeriam alguém que costumava sorrir bastante, embora houvesse também uma sombra de tristeza que ela não conseguia definir completamente. "A Fernanda me contou um pouco sobre você", começou Marina, tentando quebrar o gelo e acalmar seus próprios nervos. "Ela disse que vocês trabalham juntos na construtora há alguns anos." "Isso mesmo", confirmou Rafael,
agradecendo mentalmente à colega por ter insistido naquele encontro. Eu cuido da parte de projetos estruturais. É um trabalho que exige bastante concentração, então acabo passando muito tempo no escritório. Deve ser fascinante, comentou Marina com interesse genuíno. Eu sempre admirei quem consegue visualizar algo que ainda não existe e transformar isso em realidade concreta. E você? Perguntou Rafael, genuinamente curioso. A Fernanda me disse que você trabalha na área da saúde. Sou enfermeira, respondeu Marina com um sorriso que misturava orgulho e cansaço. Trabalho em uma clínica no Tatuapé, na Zona Leste. Não é exatamente glamuroso, mas eu amo o que faço. Poder cuidar das pessoas, fazer diferença na vida delas, mesmo que de forma pequena, isso me realiza. Mamãe é a melhor enfermeira do mundo inteiro, interrompeu Bela, que havia estado quieta por alguns minutos, brincando com o Cenoura. Uma vez ela cuidou de uma vovó que estava muito tristinha, e depois a vovó ficou feliz de novo. Marina riu baixinho, acariciando os cabelos da filha com carinho. É verdade, sim. A dona Terezinha é uma das minhas pacientes favoritas. O garçom se aproximou discretamente, trazendo o cardápio e perguntando se gostariam de fazer algum pedido. Marina folheou rapidamente as opções, seus olhos parando nos preços com uma preocupação visível que ela tentou disfarçar. Rafael percebeu o gesto e, com delicadeza, sugeriu alguns pratos que sabia serem excelentes naquele restaurante, incluindo um prato infantil que fez os olhos de Bela brilharem de animação. Posso pedir o espaguete com almôndegas? Perguntou a menina, olhando para a mãe com aquela expressão irresistível que só crianças sabem fazer. Claro que pode, meu amor, respondeu Marina, entregando o cardápio de volta ao garçom depois de fazer seu próprio pedido. À medida que a noite avançava e a comida chegava à mesa, a conversa entre Rafael e Marina fluía com uma naturalidade surpreendente. Eles conversaram sobre trabalho, sobre a cidade, sobre as dificuldades de viver em São Paulo com seu trânsito caótico e seu ritmo frenético. Marina contou sobre como tinha se mudado do interior de Minas Gerais para a capital paulista há 7 anos, em busca de melhores oportunidades e de uma vida nova. Sua voz carregava uma força silenciosa quando falava sobre os desafios que enfrentara, embora evitasse entrar em muitos detalhes dolorosos. Rafael, por sua vez, compartilhou histórias sobre seus projetos de engenharia, sobre como tinha começado a carreira trabalhando em obras pequenas até chegar aos grandes empreendimentos imobiliários que agora faziam parte de seu cotidiano. Mas ele também deixou escapar, quase sem querer, que os últimos anos tinham sido solitários, que ele havia se dedicado tanto ao trabalho que acabara esquecendo de cuidar de outras áreas de sua vida. Bela, entre garfadas de espaguete e conversas com o Cenoura, observava os dois adultos com aquela percepção aguçada que as crianças às vezes demonstram. Ela parecia aprovar Rafael, especialmente depois que ele a ajudou a cortar as almôndegas em pedaços menores e fingiu que o Cenoura também queria experimentar um pouquinho da comida. Quando a sobremesa chegou, um petit gâteau com sorvete de creme, que Bela dividiu animadamente com a mãe, Marina finalmente se permitiu relaxar completamente. A tensão que carregava nos ombros desde que chegara ao restaurante havia se dissolvido, substituída por uma sensação de conforto e conexão que ela não experimentava há muito tempo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Aventurou-se Rafael mexendo no café que tinha pedido. Marina assentiu, curiosa e um pouco apreensiva ao mesmo tempo. O pai da Bela, ele, Rafael, hesitou, sem saber exatamente como formular a pergunta sem parecer invasivo. Não faz mais parte das nossas vidas, respondeu Marina com uma firmeza que revelava uma ferida antiga, mas já cicatrizada. A gente se separou quando ela tinha apenas 1 ano. Ele não estava preparado para ser pai, para a responsabilidade que isso significava. Então decidiu seguir seu próprio caminho e nos deixou para trás. Sinto muito, disse Rafael com sinceridade. Não precisa, garantiu Marina, olhando para a filha com um amor que preenchia todo o seu rosto. A Bela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Nós duas formamos uma equipe incrível, não é, meu amor? Bela acenou entusiasticamente com a cabeça, a boca ainda cheia de sorvete. E você? Perguntou Marina, virando a atenção de volta para Rafael. A Fernanda me contou que você passou por algo difícil há alguns anos.
Rafael respirou fundo, sentindo o peso daquela memória que ele raramente compartilhava com alguém. Eu estava noivo, começou devagar, escolhendo as palavras com cuidado. A Carolina era arquiteta. Trabalhávamos juntos em alguns projetos. Tínhamos planos, sonhos, tudo planejado. Mas 3 anos atrás ela se foi. Marina percebeu a dor contida naquelas palavras simples e não insistiu em mais detalhes. Às vezes, o que não é dito fala mais alto do que qualquer explicação detalhada. Deve ter sido muito difícil, disse ela, sua voz carregada de empatia genuína. Foi, admitiu Rafael. Por muito tempo, achei que nunca mais conseguiria me abrir para alguém. Construí muros ao redor do meu coração. Me convenci de que era mais seguro ficar sozinho, focado apenas no trabalho. Mas hoje, sentado aqui com vocês duas, ele olhou primeiro para Marina e depois para Bela. Percebo que talvez estivesse apenas esperando o momento certo. O restaurante ao redor deles havia se esvaziado consideravelmente. A maioria das mesas já estava vazia, e apenas alguns casais permaneciam em cantos mais reservados. A música suave continuava tocando. Agora uma versão instrumental de uma música antiga de Elis Regina que Marina reconheceu imediatamente. Essa música, murmurou ela, minha avó costumava cantar para mim quando eu era pequena. É linda, concordou Rafael, observando como os olhos de Marina brilhavam com aquela memória distante. Bela havia apoiado a cabeça no braço da mãe, claramente cansada depois de tanta emoção e comida. Seus olhinhos piscavam devagar, lutando contra o sono que começava a vencer a batalha. Acho que alguém está com sono, observou Rafael com um sorriso carinhoso. É, reconheceu Marina, acariciando os cabelos da filha. Acho que está na hora de irmos embora. Já passamos muito do horário de dormir dela. Rafael chamou o garçom, e quando a conta chegou, ele a pegou antes que Marina pudesse sequer alcançá-la. Por favor, deixe que eu pague, disse ele gentilmente, mas com firmeza. Afinal, fui eu quem as convidou para jantar. Mas começou Marina, hesitante. Sem mas, insistiu Rafael com um sorriso. Foi um prazer enorme conhecer vocês duas. Considere isso um agradecimento por terem transformado o que poderia ter sido uma noite decepcionante na melhor noite que tive em muito tempo. Marina sentiu os olhos marejarem levemente com a gentileza sincera daquele homem que ela acabara de conhecer. Obrigada, sussurrou ela, sua voz carregada de emoção. Quando saíram do restaurante, a garoa leve que caía mais cedo havia se transformado em uma chuva mais consistente. As ruas de São Paulo brilhavam sob as luzes dos postes e dos letreiros coloridos, criando reflexos que dançavam no asfalto molhado. Rafael abriu o guarda-chuva que sempre carregava no carro e imediatamente o estendeu sobre Marina e Bela, protegendo primeiro as duas antes de pensar em si mesmo. A chuva escorria pelos ombros de seu blazer, mas ele não se importava minimamente. Havia algo quase poético naquele momento. A água caindo suavemente ao redor deles enquanto caminhavam pelo estacionamento iluminado. Meu carro está ali, apontou Marina, indicando um sedã branco já meio antigo estacionado a alguns metros de distância. Deixe-me ajudá-las, ofereceu Rafael, mantendo o guarda-chuva firme, enquanto Marina abria a porta traseira e acomodava Bela na cadeirinha. A menina já estava quase completamente adormecida, abraçada ao cenoura, como se o coelhinho de pelúcia fosse o tesouro mais precioso do mundo. Quando Marina finalmente se sentou no banco do motorista e ligou o motor, ela abriu o vidro apenas o suficiente para se despedir. Rafael estava parado ao lado, encharcado, mas sorrindo como se aquele fosse o dia mais feliz de sua vida. Foi uma noite maravilhosa, disse Marina, sua voz competindo com o som da chuva. Muito obrigada por tudo. O prazer foi todo meu, garantiu Rafael. Podemos nos ver de novo? Talvez para um café ou um passeio no parque se o tempo melhorar? Marina hesitou por apenas um segundo, antes de sorrir amplamente. Eu adoraria. Eles trocaram números de telefone rapidamente, os dedos de Rafael digitando as informações no celular que já estava meio molhado pela chuva. Antes de partir, Bela acordou o suficiente para acenar pela janela, gritando em sua vozinha sonolenta. Tchau, tio Rafael. Tchau! Rafael acenou de volta, sentindo seu coração aquecer de uma forma que ele não experimentava há anos. Ele ficou parado ali sob a chuva, vendo o carro de Marina desaparecer na esquina,
levando consigo duas pessoas que, em poucas horas, haviam mudado completamente sua perspectiva sobre a vida e o amor. Nos dias que se seguiram, Rafael se pegou pensando constantemente em Marina e na pequena Bela. Ele enviou uma mensagem no dia seguinte, perguntando se tinham chegado bem em casa. Marina respondeu com um áudio caloroso, contando que Bela havia dormido no caminho inteiro e acordado na manhã seguinte, perguntando quando iriam ver o tio Rafael novamente. Aquela primeira mensagem deu início a uma troca constante de conversas. Eles se falavam todos os dias, compartilhando detalhes do cotidiano, piadas, preocupações e sonhos. Rafael descobriu que Marina tinha um senso de humor afiado, que ela adorava ler romances policiais e que tinha uma quedinha secreta por filmes de super-heróis. Marina, por sua vez, aprendeu que Rafael era apaixonado por fotografia, que colecionava discos de vinil de MPB e que tinha um sonho antigo de conhecer as praias do Nordeste brasileiro. 2 semanas depois do primeiro encontro, eles se viram novamente. Dessa vez, Rafael sugeriu um café em uma padaria tradicional do bairro de Santa Cecília. Um lugar charmoso, com paredes de tijolos aparentes e o aroma inconfundível de pão fresco. Marina levou Bela, que já tratava Rafael como um velho amigo, mostrando-lhe desenhos que havia feito na escolinha e contando histórias sobre suas bonecas, com toda a empolgação de uma criança de 5 anos. Rafael ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo nas horas certas e demonstrando um interesse que tocava profundamente o coração de Marina. Ela não estava acostumada com homens que prestassem atenção verdadeira em sua filha, que a incluíssem nas conversas e a tratassem com respeito e carinho. No fim de semana seguinte, Rafael convidou as duas para um piquenique no Parque Ibirapuera. O dia estava ensolarado, uma raridade para o mês de setembro em São Paulo, e o parque estava cheio de famílias aproveitando o clima agradável. Rafael chegou carregando uma cesta de vime cheia de guloseimas, sanduíches naturais, frutas frescas, suco de laranja e até alguns biscoitos caseiros que sua mãe havia feito especialmente quando soube que o filho tinha um encontro especial. Bela correu pelo gramado, perseguindo pombas e rindo alto, enquanto Rafael e Marina conversavam sentados em uma manta xadrez estendida sob a sombra de uma grande árvore. Era um momento de paz e felicidade simples, o tipo de momento que ambos haviam esquecido que era possível experimentar. Sabe, começou Marina, observando a filha brincar à distância. Eu não imaginava que seria tão fácil estar com você. Depois de tudo que passei, eu tinha construído tantas barreiras, tinha tanto medo de me machucar de novo. Eu entendo perfeitamente, respondeu Rafael, pegando delicadamente a mão dela. Eu também estava com medo. Mas tem algo em você, em vocês duas, que faz tudo parecer natural, certo? Marina apertou a mão dele de volta, sentindo lágrimas ameaçarem surgir em seus olhos. Ela não queria chorar. Não ali, não naquele momento perfeito. Mas era difícil conter a emoção de finalmente sentir que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser feliz novamente. Bela veio correndo de volta, trazendo uma florzinha amarela que havia encontrado. Olha, mamãe, para você. A menina entregou a flor para Marina, com um sorriso radiante. Depois se virou para Rafael. Tio Rafael, você vai casar com a minha mãe? A pergunta pegou ambos completamente desprevenidos. Marina ficou vermelha até a raiz dos cabelos, sem saber como reagir, enquanto Rafael soltou uma risada surpresa e encantada ao mesmo tempo. Bela! Exclamou Marina mortificada. Você não pode sair por aí perguntando essas coisas. Mas por quê? Insistiu a menina com toda a inocência do mundo. Eu gosto do tio Rafael. Ele é legal. E você sorri muito quando está com ele, mamãe. Rafael se abaixou até ficar na altura de Bela e disse com toda a seriedade. Sabe, Bela, sua mãe é uma pessoa muito especial. E você também. Quando a gente gosta muito de alguém, precisa ter certeza de fazer as coisas do jeito certo, no tempo certo. Mas posso te prometer uma coisa. Eu vou cuidar bem de vocês duas. Pode confiar em mim. Bela assentiu satisfeita, como se aquela resposta fosse exatamente o que ela precisava ouvir, e voltou a correr pelo gramado, já esquecendo completamente da pergunta que havia feito. Marina olhou para Rafael com uma expressão que misturava embaraço,
diversão e algo mais profundo que ela ainda não estava pronta para nomear. Desculpe por isso, disse ela. Crianças não têm filtro nenhum. Não precisa se desculpar, garantiu Rafael, voltando a sentar ao lado dela. Na verdade, acho que a Bella tem razão em muitas coisas. Você realmente sorri mais quando estamos juntos. E eu também sorrio mais quando estou com vocês. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Rafael e Marina se tornaram parte essencial da vida um do outro. Eles jantavam juntos pelo menos 2 vezes por semana, sempre incluindo Bella nos programas. Foram ao cinema assistir a animações. Visitaram o Museu do Ipiranga depois da reforma. Passaram uma tarde inteira no Aquário de São Paulo, vendo Bella se maravilhar com os peixes coloridos e os tubarões nadando majestosamente atrás do vidro grosso. Rafael foi apresentado aos amigos de Marina, um grupo pequeno mas leal de colegas da clínica onde ela trabalhava. Eles o receberam com cautela inicial, mas logo perceberam que as intenções dele eram genuínas. Marina, por sua vez, conheceu os pais de Rafael em um almoço de domingo na casa deles em Perdizes. A mãe de Rafael, Dona Conceição, se apaixonou imediatamente por Bella e passou a tarde inteira mostrando fotos antigas de Rafael criança para o embaraço dele e a diversão de Marina. Era como se peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. Mas a vida, como costuma fazer, decidiu testar a força daquela conexão recém-formada. Era uma quinta-feira cinzenta de outubro, quando tudo começou a desmoronar. Marina estava no meio de seu turno na clínica, cuidando de um paciente idoso que vinha fazer tratamento 2 vezes por semana, quando a diretora administrativa, senhora Márcia, pediu para falar com ela em particular. Marina, podemos conversar um momento no meu escritório? A voz da diretora era séria, carregada de uma tensão que imediatamente acendeu um alerta na mente de Marina. Claro, respondeu ela, entregando a medicação que estava preparando para outra enfermeira e seguindo a senhora Márcia pelo corredor estreito até a pequena sala que servia como escritório administrativo. Quando a porta se fechou atrás dela, Marina sentiu seu estômago apertar. A senhora Márcia, uma mulher de uns 60 anos que sempre fora justa, mas direta, tinha uma expressão de pesar genuíno em seu rosto. Sente-se, por favor, indicou ela, apontando para uma cadeira de plástico do outro lado da mesa, abarrotada de papéis e pastas. Marina obedeceu, suas mãos suando levemente, enquanto esperava ouvir o que a diretora tinha a dizer. Marina, você é uma das melhores enfermeiras que já trabalharam aqui, começou a senhora Márcia, e cada palavra que seguia parecia pesar uma tonelada. Você é dedicada, carinhosa com os pacientes, sempre pontual e responsável. Por isso, o que eu preciso te dizer agora é uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. O coração de Marina disparou. Ela já sabia o que vinha a seguir, antes mesmo das palavras serem ditas. A clínica está passando por dificuldades financeiras sérias, continuou a diretora, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Perdemos vários convênios importantes nos últimos meses. Os custos aumentaram e a situação se tornou insustentável. Os donos tentaram de tudo, mas ontem à noite foi tomada a decisão de que precisamos fechar as portas. Fechar? Marina mal conseguiu articular a palavra, seu mundo inteiro tremendo sob seus pés. Infelizmente sim, confirmou a senhora Márcia, sua voz embargada. Temos até o fim do mês para encerrar todas as atividades. Todos os funcionários estão sendo dispensados. Receberão suas rescisões conforme determina a lei. Mas sei que isso não é consolo suficiente. Sinto muito, Marina. Sinto muito mesmo. Marina saiu daquela sala em estado de choque. As paredes do corredor pareciam se estreitar ao seu redor, e ela teve que se apoiar contra a parede fria por um momento para recuperar o fôlego. Como ela pagaria o aluguel? Como manteria as contas em dia? E a escola de Bella? Os remédios quando a menina ficasse doente, a comida, tudo? Ela terminou seu turno naquele dia funcionando no piloto automático, sorrindo mecanicamente para os pacientes enquanto sua mente girava em círculos desesperados, tentando encontrar uma solução. Quando finalmente chegou em casa, já era noite. Bella estava na casa da vizinha, Dona Carmen, uma senhora aposentada que sempre ajudava Marina quando necessário. Marina pegou a filha, agradeceu a vizinha
e subiu as escadas até seu apartamento pequeno, mas aconchegante, no terceiro andar de um prédio sem elevador. Bela tagarelava sobre seu dia na escolinha, mas Marina mal conseguia prestar atenção. Sua cabeça doía e seu peito estava apertado com a ansiedade que crescia a cada minuto. "Mamãe, você está bem?" perguntou Bela, sua vozinha preocupada quebrando o turbilhão de pensamentos de Marina. "Estou sim, meu amor", mentiu Marina, forçando um sorriso. "Só estou um pouquinho cansada hoje." Naquela noite, depois de colocar Bela para dormir, Marina sentou-se no sofá desgastado da sala e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela chorou silenciosamente, abafando os soluços para não acordar a filha. Toda a força que ela havia construído ao longo dos anos, toda a determinação de ser mãe e pai ao mesmo tempo, de seguir em frente sozinha, tudo pareceu desmoronar naquele momento. Seu celular vibrou na mesa de centro. Era uma mensagem de Rafael, perguntando como tinha sido seu dia. Marina olhou para a tela iluminada e sentiu um aperto ainda maior no peito. Como ela contaria isso para ele? Eles estavam juntos há apenas 3 meses. Seria justo sobrecarregá-lo com seus problemas? E se ele decidisse que ela era bagagem demais, que não valia o esforço? Marina decidiu não responder naquela noite. Ela precisava de tempo para processar, para pensar em como lidar com tudo aquilo antes de envolver Rafael em sua crise pessoal. Nos dias seguintes, Marina tentou esconder o que estava acontecendo. Ela sorria quando estava com Rafael, fingia que estava tudo bem, desviava o assunto sempre que ele perguntava sobre o trabalho. Mas Rafael não era tolo. Ele percebeu a mudança, a tensão que Marina carregava nos ombros, o jeito como ela às vezes ficava distante, no meio de uma conversa, perdida em pensamentos que claramente a atormentavam. "Marina, o que está acontecendo?" perguntou ele uma noite, quando estavam sentados no sofá da casa dela depois de jantar. Bela já estava dormindo no quarto, e a televisão tocava baixinho ao fundo, mas nenhum dos dois estava prestando atenção. Nada. "Está tudo bem", respondeu Marina automaticamente, evitando seu olhar. "Não está", insistiu Rafael gentilmente, pegando a mão dela. "Eu percebo. Você não é mais a mesma das últimas semanas. Está carregando algum peso e não está me deixando ajudar." Marina sentiu as lágrimas brotarem novamente, mas desta vez ela não conseguiu segurá-las. "Eu perdi meu emprego", confessou finalmente, sua voz quebrando. "A clínica vai fechar." "Eu não sei o que vou fazer, Rafael. Tenho contas a pagar, a Bela depende de mim, e eu simplesmente não sei como vou conseguir." Rafael a puxou para um abraço apertado, deixando que ela chorasse em seu ombro. Ele não disse nada por alguns minutos, apenas a segurou, deixando que ela desabafasse toda a angústia que vinha guardando. "Por que você não me contou antes?" perguntou ele quando Marina finalmente se acalmou um pouco. "Porque..." Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. "Porque eu não queria ser um peso para você. A gente está junto há tão pouco tempo. Não é justo jogar todos os meus problemas em cima de você." "Marina, olhe para mim", pediu Rafael, segurando gentilmente o rosto dela entre as mãos. "Quando 2 pessoas se importam uma com a outra de verdade, os problemas de uma se tornam problemas da outra. Você não é um peso. Você nunca foi e nunca será. Deixe-me ajudar. Deixe-me estar ao seu lado enquanto você resolve isso." "Mas como?" questionou Marina, sua voz ainda fraca. "Eu preciso encontrar outro emprego e a área da saúde está tão competitiva em São Paulo. Pode levar meses até eu conseguir algo. Então vamos usar esses meses", disse Rafael com determinação. "Vamos atualizar seu currículo. Vamos procurar vagas juntos. Vamos fazer tudo o que for necessário. E enquanto isso, se você precisar de ajuda com as contas, eu posso emprestar." "Não", recusou Marina imediatamente, balançando a cabeça. "Eu não posso aceitar dinheiro seu. Isso mudaria tudo entre nós." "Então não vai ser um empréstimo", ajustou Rafael. "Vai ser um apoio temporário de alguém que se importa muito com você e quer ver você bem. Sem cobranças, sem pressão, apenas ajuda." Marina olhou nos olhos dele e viu apenas sinceridade e preocupação genuína. Não havia segundas intenções, não havia interesse em controlá-la ou diminuí-la. Era apenas um homem bom tentando ajudar alguém de quem gostava muito. "Obrigada", sussurrou Marina, aninhando-se novamente no abraço dele. "Obrigada por não desistir de mim." "Nunca", prometeu Rafael, beijando o topo da cabeça dela. "Nunca vou desistir de você."
A partir daquele dia, Rafael se tornou o pilar de apoio que Marina nem sabia que precisava. Ele chegava à casa dela todas as manhãs, antes de ir trabalhar, trazendo pão fresco da padaria e café quentinho. Enquanto Bela tomava café da manhã, assistindo seus desenhos favoritos, Rafael e Marina se sentavam à mesa da cozinha, com o laptop aberto, vasculhando sites de emprego, atualizando o currículo dela, preparando cartas de apresentação personalizadas para cada vaga. Rafael tinha uma habilidade natural para motivá-la nos momentos em que Marina sentia que ia desistir. Quando ela recebia uma resposta negativa de alguma entrevista, ele estava lá para lembrá-la de que não era pessoal, que o mercado estava difícil para todo mundo e que a vaga certa eventualmente apareceria. Quando ela se sentia insegura sobre suas qualificações, ele listava todas as suas conquistas profissionais, todas as vezes que ela havia feito diferença na vida de seus pacientes. Marina foi a diversas entrevistas ao longo das semanas seguintes. Algumas eram em clínicas pequenas nos bairros mais afastados da cidade, outras em hospitais grandes, onde a competição era feroz. Ela chegava em casa exausta, física e emocionalmente drenada, mas sempre encontrava Rafael esperando por ela, pronto para ouvir como tinha sido, para oferecer palavras de encorajamento ou simplesmente para sentar ao lado dela em silêncio quando as palavras não eram necessárias. Uma tarde, Marina recebeu a ligação que havia estado esperando. Era de um hospital particular na região da Muca, oferecendo uma vaga para enfermeira no setor de pediatria. O salário era razoável, os benefícios eram bons e o horário permitiria que ela passasse as noites com Bela. Marina aceitou na hora, mal conseguindo conter a emoção quando desligou o telefone. Ela ligou imediatamente para Rafael, que estava em uma reunião, mas atendeu assim que viu o nome dela na tela. "Eu consegui!" praticamente gritou Marina no telefone, as lágrimas de alívio e alegria escorrendo pelo rosto. "Eu consegui o emprego, Rafael." "Eu sabia que você conseguiria", respondeu ele, sua voz cheia de orgulho e felicidade genuína. "Eu nunca duvidei de você nem por um segundo." Naquela noite, eles comemoraram com um jantar caseiro simples, mas especial. Rafael cozinhou sua especialidade, um risoto de fungo, que deixou até Bela pedindo mais, mesmo a menina não sendo muito fã de cogumelos. Eles brindaram com suco de uva, pois nenhum dos dois bebia muito. E Bela insistiu em fazer seu próprio brinde com palavras que ela mesma inventou. Ao tio Rafael por ser o melhor tio do mundo e à mamãe por ser a enfermeira mais incrível do universo, declarou a menina, erguendo seu copinho de plástico com toda a solenidade de um adulto em uma cerimônia importante. Eles bateram seus copos juntos, sorrindo como se aquele fosse o momento mais perfeito que poderiam viver. Mas nem tudo eram flores. A mãe de Rafael, Dona Conceição, embora tivesse gostado muito de Marina e Bela no primeiro encontro, começou a fazer comentários sutis sobre o relacionamento do filho. Ela ligava para Rafael nas noites de domingo, perguntando como estavam as coisas, se ele tinha certeza do que estava fazendo, se não estava se precipitando ao se envolver tão seriamente com alguém que já tinha uma filha. "Meu filho, eu só não quero que você se machuque de novo", dizia ela com a voz cheia de preocupação maternal. "Você já sofreu tanto quando perdeu a Carolina. Tenho medo que você esteja se apegando rápido demais a essa situação." "Mãe, eu sei o que estou fazendo", respondia Rafael tentando manter a paciência. "Marina não é a Carolina, e eu não estou tentando substituir o que perdi. Estou construindo algo novo, algo diferente. E a Bela, ela é uma criança incrível. Eu gosto de estar com elas duas. Me faz feliz. Eu só queria ter certeza, meu filho", suspirava Dona Conceição. "Uma mãe sempre se preocupa." Rafael entendia a preocupação da mãe, mas não deixou que isso abalasse sua certeza sobre Marina. Ele sabia, no fundo do coração, que aquilo era real e especial. Não era apenas um refúgio da solidão ou uma tentativa de preencher um vazio deixado pelo passado. Era algo genuíno, construído em confiança, respeito e um afeto que crescia a cada dia. Marina, por sua vez, também enfrentava suas próprias inseguranças. Havia noites em que ela acordava no meio da madrugada, olhava para Bela dormindo tranquilamente ao seu lado e se perguntava se estava fazendo a coisa certa. E se Rafael um dia percebesse que queria uma vida diferente, sem as responsabilidades que vinham com namorar uma mãe solteira?
E se ele encontrasse alguém mais jovem, sem bagagem, sem complicações? Essas dúvidas a atormentavam silenciosamente, mas Marina tentava não demonstrá-las. Ela não queria que Rafael pensasse que ela não confiava nele ou no que eles estavam construindo juntos. Mas às vezes, especialmente quando estava cansada ou estressada com o novo emprego, essas inseguranças vinham à tona. Foi em uma dessas noites que Marina finalmente desabafou. Eles estavam no apartamento dela. Bela já dormia há horas, e eles assistiam a um filme na televisão sem realmente prestar atenção. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Começou Marina, sua voz hesitante. Claro, sempre, respondeu ele, pausando o filme e virando toda a sua atenção para ela. Você já se arrependeu alguma vez de ter se envolvido comigo, com a gente? Perguntou ela, evitando olhar diretamente nos olhos dele. De ter assumido toda essa responsabilidade que vem com namorar alguém que tem uma filha. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta e escolhendo cuidadosamente as palavras. Marina, olhe para mim, pediu ele gentilmente. Ela ergueu os olhos, encontrando o olhar firme e sincero dele. Nunca, nem por um segundo, declarou Rafael com convicção absoluta. A Bela não é uma responsabilidade ou um peso. Ela é uma bênção. E você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito, muito tempo. Eu sei que às vezes as coisas são difíceis, que temos que conciliar horários e responsabilidades, mas não me arrependo de nada. Se pudesse voltar àquela noite no restaurante, eu faria tudo exatamente igual. Marina sentiu as lágrimas brotarem novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Eu tenho tanto medo, confessou ela. Tanto medo de que um dia você perceba que merece alguém melhor, alguém sem todas as complicações que eu trago. Você não é complicada, corrigiu Rafael, puxando-a para mais perto. Você é real, você é forte, você é incrível. E essas coisas que você chama de complicações, elas fazem parte de quem você é. E eu amo quem você é. Foi a primeira vez que a palavra amor foi dita explicitamente entre eles. O ar na sala pareceu ficar mais denso, carregado de significado e promessas não ditas. Você ama, sussurrou Marina, mal conseguindo acreditar no que acabara de ouvir. Amo, confirmou Rafael sem hesitar. Eu te amo, Marina. E amo a Bela também. Vocês duas se tornaram parte essencial da minha vida. Não consigo mais imaginar meus dias sem vocês. Marina jogou os braços ao redor do pescoço dele, beijando-o com uma intensidade que comunicava tudo o que ela sentia, mas não conseguia expressar em palavras. Eu também te amo, murmurou ela contra os lábios dele. Eu te amo tanto, Rafael. Eles ficaram abraçados no sofá por um longo tempo, apenas curtindo a presença um do outro, sentindo a certeza de que tinham encontrado algo raro e precioso. Os meses que se seguiram foram de crescimento e descobertas para todos os três. Marina se adaptou rapidamente ao novo emprego no hospital, descobrindo que trabalhar com crianças doentes trazia desafios diferentes, mas igualmente recompensadores. Ela chegava em casa com histórias de pequenos pacientes corajosos, de famílias lutando contra adversidades, de vitórias pequenas, mas significativas, que faziam todo o esforço valer a pena. Rafael, sempre apoiador, ouvia cada história com atenção genuína. Ele passou a visitar Marina no hospital durante seus horários de almoço quando possível, levando comida caseira feita por sua mãe ou sanduíches da padaria favorita de Marina. Os colegas dela no hospital logo perceberam o romance, e algumas enfermeiras mais velhas não perdiam a chance de comentar sobre a sorte que Marina havia tido em encontrar um homem tão dedicado e carinhoso. Bela, por sua vez, estava florescendo. A presença constante de Rafael em suas vidas tinha trazido uma estabilidade emocional que a menina tanto precisava. Ela o chamava de tio Rafael com tanto carinho que Rafael sentia o coração apertar toda vez. Ele a levava e buscava na escolinha quando Marina tinha plantões mais longos, ajudava com as lições de casa que já começavam a aparecer, lia histórias antes de dormir quando ficava até tarde no apartamento. Uma manhã de sábado, Rafael acordou com uma ideia que vinha amadurecendo em sua mente há semanas. Ele ligou para Marina e sugeriu um passeio diferente. Passar o fim de semana em Campos do Jordão, na Serra Paulista. O clima estava ficando mais frio com a aproximação do inverno, e ele pensou que seria perfeito
para os três terem um tempo especial juntos, longe da correria de São Paulo. Marina hesitou inicialmente, preocupada com os custos, mas Rafael insistiu que seria seu presente para elas. Ele já havia pesquisado uma pousada aconchegante e familiar, com lareira nos quartos e um café da manhã farto. Depois de alguma insistência, Marina finalmente concordou e Bela pulou de alegria quando soube que iriam viajar. A viagem até Campos do Jordão foi cheia de risadas e músicas. Rafael dirigia seu carro enquanto Marina controlava o som, colocando músicas antigas que ambos amavam e algumas infantis para Bela cantar junto. A paisagem ia mudando gradualmente enquanto subiam a serra, as árvores ficando mais densas e o ar mais fresco e úmido. Quando chegaram à pousada, já estava anoitecendo. O lugar era exatamente como nas fotos que Rafael havia visto. Uma construção charmosa em estilo europeu, com telhado inclinado e janelas com floreiras repletas de flores coloridas. O dono da pousada, Sr. Alberto, um homem de meia idade com um sorriso caloroso, os recebeu pessoalmente e mostrou os quartos que Rafael havia reservado. 2 quartos separados, mas lado a lado. Um para Marina e Bela, outro para Rafael, respeitando os limites que eles haviam estabelecido para o relacionamento. O fim de semana foi mágico. Eles caminharam pelo centrinho da cidade, experimentando chocolates artesanais e comprando lembrancinhas. Bela ganhou um ursinho de pelúcia, vestido com roupas típicas alemãs, que ela imediatamente batizou de Frederico e apresentou ao Cenoura como seu novo melhor amigo. Eles almoçaram em um restaurante com vista para as montanhas, comendo fondue e rindo das caretas que Bela fazia ao experimentar alguns dos queijos mais fortes. Na noite de sábado, depois de Bela finalmente cair no sono exausta de tanto brincar, Rafael e Marina sentaram-se em frente à lareira do quarto dela. O fogo crepitava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Marina estava enrolada em um cobertor grosso, os pés descalços estendidos em direção ao calor das chamas. "Obrigada por isso tudo", disse Marina suavemente, olhando para Rafael com uma expressão de profunda gratidão. "Por esse fim de semana, por tudo que você tem feito por nós. Às vezes ainda não consigo acreditar que tenho tanta sorte." "A sorte é minha", corrigiu Rafael, sentando-se mais perto dela. "Vocês duas me deram um propósito novamente, uma razão para acordar animado todas as manhãs. Antes de vocês, eu estava apenas existindo, não vivendo de verdade." Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas observando o fogo e curtindo a presença um do outro. Foi Marina quem quebrou o silêncio, fazendo uma pergunta que estava em sua mente há algum tempo. "Rafael, você já pensou no futuro?" "No nosso futuro?" Ele virou-se para olhá-la diretamente, seus olhos refletindo a luz dourada da lareira. "Todos os dias", admitiu ele. "Eu penso em como seria acordar todas as manhãs com você ao meu lado. Penso em como seria oficialmente fazer parte da vida da Bela. Não apenas como tio Rafael, mas como alguém que ela pode realmente contar sempre. Penso em construir uma família de verdade com vocês duas." O coração de Marina acelerou. "E o que te impede?" "Nada me impede", respondeu Rafael. "Eu só estou esperando o momento certo, o momento perfeito para fazer as coisas da maneira que vocês merecem." Marina não pressionou mais, mas guardou aquelas palavras no coração, deixando-as aquecer seu peito tanto quanto o fogo da lareira aquecia seu corpo. No domingo, antes de voltarem para São Paulo, eles visitaram uma capelinha antiga no alto de uma montanha. O lugar era pequeno e simples, mas tinha uma paz que tocava a alma de qualquer visitante. Bela acendeu uma velinha, fazendo um pedido secreto que se recusou a revelar mesmo quando Marina insistiu. Rafael ficou parado por um momento em frente ao altar modesto, os olhos fechados em uma prece silenciosa. Quando voltaram para São Paulo naquela tarde, os três estavam cansados, mas profundamente felizes. Aquele fim de semana havia solidificado ainda mais os laços entre eles, criando memórias que carregariam para sempre. As semanas seguintes foram de rotina, mas uma rotina boa, confortável. Rafael começou a passar cada vez mais tempo no apartamento de Marina, trazendo aos poucos suas coisas pessoais, desde uma escova de dentes até alguns livros e mudas de roupa. Marina não comentava sobre isso explicitamente, mas percebia e apreciava
como ele estava gradualmente se tornando parte permanente de suas vidas. Foi durante esse período que Rafael tomou uma decisão importante. Ele começou a procurar apartamentos maiores, com 3 quartos, em bairros que ficassem a uma distância razoável tanto do hospital onde Marina trabalhava, quanto da construtora onde ele desenvolvia seus projetos. Ele não disse nada a Marina sobre isso ainda, querendo manter como surpresa para o momento certo. Uma tarde, enquanto visitava um apartamento particularmente bonito em uma rua arborizada do Ipiranga, Rafael teve uma visão clara do futuro. Ele imaginou Bela correndo pelos corredores, Marina preparando café na cozinha espaçosa, ele mesmo chegando do trabalho e sendo recebido por aquelas 2 pessoas que se tornaram o centro de seu universo. A imagem era tão vívida, tão perfeita, que ele soube com absoluta certeza que era isso que queria para o resto de sua vida. No dia seguinte, Rafael foi até uma joalheria tradicional no centro de São Paulo, uma loja que existia há décadas e era conhecida por suas peças artesanais únicas. O dono, Sr. Paulo, um homem idoso com décadas de experiência no ofício, o recebeu com a atenção cuidadosa de quem entende que está lidando com um momento muito especial na vida de alguém. "Estou procurando um anel de noivado", explicou Rafael, sentindo o coração acelerar só de pronunciar essas palavras. "Algo especial, único, para uma mulher que mudou completamente minha vida." Sr. Paulo sorriu com sabedoria, reconhecendo o brilho nos olhos de Rafael como algo que já havia visto milhares de vezes ao longo de sua carreira. "Fale-me sobre ela", pediu ele, gesticulando para que Rafael se sentasse em uma poltrona confortável enquanto ele começava a separar algumas peças. Rafael passou os próximos 20 minutos contando sobre Marina, sobre como haviam se conhecido, sobre Bela, sobre tudo o que tinham vivido juntos nos últimos meses. Sr. Paulo ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, e então finalmente apresentou um anel que fez o coração de Rafael parar por um segundo. Era uma peça delicada, mas com personalidade própria. Um diamante solitário não muito grande, cercado por pequenos detalhes em ouro branco que formavam um padrão que lembrava vagamente pétalas de flores. Era ao mesmo tempo clássico e moderno, discreto, mas marcante. Era perfeito. "Esse", disse Rafael sem hesitação. "Esse é o anel dela." Sr. Paulo embrulhou a caixinha com todo o cuidado, dando conselhos sobre como guardar e quando apresentar. Rafael saiu da joalheria com o coração batendo forte, o pequeno embrulho pesando muito mais em seu bolso do que seu tamanho físico sugeriria. Mas Rafael sabia que precisava fazer as coisas da maneira correta. Ele não podia simplesmente aparecer e pedir Marina em casamento sem considerar todos os envolvidos. Havia uma pessoa cuja opinião era absolutamente crucial para ele: Bela. Naquele sábado, Rafael convidou Bela para um passeio especial, só os 2. Marina ficou surpresa com o convite, mas Bela pulou de alegria com a perspectiva de ter um dia inteiro com o tio Rafael. Eles foram ao zoológico de São Paulo, um dos lugares favoritos da menina, onde ela podia passar horas observando os animais e inventando histórias sobre cada um deles. Enquanto tomavam sorvete sentados em um banco perto do Lago dos Flamingos, Rafael reuniu coragem para ter a conversa mais importante de sua vida. "Bela, posso conversar com você sobre uma coisa muito séria", começou ele, abaixando-se para ficar na altura dos olhos da menina. "Claro, tio Rafael", respondeu ela, lambendo concentrada seu sorvete de morango. "Pode falar. Você sabe que eu gosto muito de você e da sua mãe, certo?", disse Rafael, escolhendo as palavras com cuidado. "Vocês 2 são muito especiais para mim." "Eu também gosto muito de você", declarou Bela com um sorriso doce. "Você é o melhor tio do mundo." "E se eu não fosse mais seu tio?", perguntou Rafael suavemente. "E se eu fosse outra coisa, algo ainda mais especial?" Bela franziu a testa, processando a pergunta com a seriedade que só uma criança de 5 anos pode demonstrar. "Como o quê?" "Como seu pai", revelou Rafael, sentindo os olhos marejarem levemente. "Eu quero pedir sua mãe em casamento, Bela. Quero que a gente se torne uma família de verdade. Mas antes de fazer isso, eu preciso saber se está tudo bem para você, porque sua opinião é a mais importante de todas para mim." Os olhos de Bela se arregalaram, e por um momento ela ficou completamente imóvel. Então, de repente, ela deixou o sorvete cair no chão
e jogou seus bracinhos ao redor do pescoço de Rafael, abraçando-o com toda a força que seu corpinho pequeno conseguia reunir. Sim, 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 gritou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sempre quis ter um papai, e eu quero que seja você. Rafael a abraçou de volta, sentindo as próprias lágrimas escorrerem pelo rosto, sem se importar com quem pudesse estar observando. Naquele momento, ele soube que estava fazendo a coisa certa, que aquela era a decisão mais importante e mais correta de toda a sua vida. Mas tem uma coisa, disse Bella quando finalmente se separaram, limpando as lágrimas com as costas da mãozinha. A gente precisa fazer uma surpresa muito especial para a mamãe. Ela merece a melhor surpresa do mundo todo. E é exatamente nisso que eu estava pensando, concordou Rafael, sorrindo através das lágrimas. Você quer me ajudar a planejar? Bella acenou animadamente com a cabeça, e os dois passaram o resto da tarde e conspiram juntos, criando o que seria o pedido de casamento mais especial que conseguissem imaginar. Nas semanas seguintes, Rafael trabalhou discretamente em seu plano. Ele conversou com o gerente do restaurante onde tudo havia começado. Aquele mesmo lugar onde ele esperava ansioso por um encontro às cegas e onde Bella apareceu com a mensagem de sua mãe. O gerente, Sr. Augusto, ficou encantado com a história e se ofereceu para ajudar em tudo que fosse necessário. Rafael também conversou com os pais dele, contando seus planos e pedindo a bênção deles. Dona Conceição chorou de emoção, todas as suas preocupações anteriores tendo se dissolvido ao ver como o filho estava verdadeiramente feliz. O pai de Rafael, seu Antônio, um homem de poucas palavras, mas de grande coração, apenas abraçou o filho com força e disse: Você escolheu bem, meu filho. Essa família está abençoada. Marina, completamente alheia aos planos sendo tramados ao seu redor, apenas notava que Rafael parecia particularmente animado e que Bella tinha um brilho travesso nos olhos sempre que olhava para eles dois juntos. Mas ela estava tão absorvida com o trabalho e com a rotina do dia a dia que não questionava muito. Uma quinta-feira à noite, 3 semanas depois da conversa com Bella no zoológico, Rafael ligou para Marina. Vista algo bonito amanhã à noite, disse ele misteriosamente. Vamos jantar fora, só nós dois. Já combinei com a dona Carmen de ficar com a Bella. Marina riu, achando graça do tom conspiratório dele. O que você está tramando, Rafael Mendes? É surpresa, foi tudo que ele disse. Confie em mim, vai ser especial. Marina passou o dia seguinte em um estado de excitação nervosa. Ela pediu opinião às colegas do hospital sobre o que vestir, finalmente decidindo-se por um vestido azul marinho simples, mas elegante que realçava seus olhos. Ela passou mais tempo do que o normal, arrumando o cabelo e a maquiagem, sentindo-se como uma adolescente antes do primeiro encontro. Quando Rafael chegou para buscá-la, Marina percebeu imediatamente que havia algo diferente nele. Ele estava usando um terno que ela nunca tinha visto antes. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado e havia uma intensidade em seus olhos que a fez sentir borboletas no estômago. Você está linda, disse ele, oferecendo o braço galantemente. E você está muito elegante, respondeu ela, aceitando o braço e deixando que ele a guiasse até o carro. Vai me contar para onde estamos indo? Você vai descobrir em breve, prometeu ele, abrindo a porta do carro para ela com toda a cortesia. Durante o trajeto, Marina tentou arrancar informações dele, mas Rafael apenas sorria misteriosamente e mudava de assunto. Quando finalmente estacionaram e Marina reconheceu a fachada do restaurante, seu coração disparou. É aqui, disse ela, surpresa. É onde tudo começou. Exatamente, confirmou Rafael pegando a mão dela. Pensei que seria apropriado. Quando entraram no restaurante, Marina imediatamente percebeu que algo estava diferente. O lugar estava menos cheio do que o normal para uma sexta-feira à noite. E havia uma música suave de bossa nova tocando ao fundo, a mesma que tocava na noite em que se conheceram. O gerente os recebeu pessoalmente com um sorriso cúmplice e os guiou até uma mesa específica. Era a mesma mesa, a exata mesa onde tudo havia começado meses atrás, onde Rafael esperava nervoso por um encontro que parecia fadado ao fracasso, onde Bella apareceu com sua mensagem inocente e mudou o curso de todas as suas vidas. A mesa estava decorada de forma mais elaborada desta vez, com velas bruxuleantes
e um pequeno arranjo de flores que Marina reconheceu como sendo suas favoritas. Lírios brancos. Rafael? O que começou Marina? Mas ele gentilmente colocou um dedo sobre os lábios dela, pedindo silêncio. Apenas confia em mim, sussurrou ele, puxando a cadeira para ela sentar. Marina se sentou, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que Rafael podia ouvi-lo. Ela observou enquanto ele se sentava do outro lado da mesa, exatamente como naquela primeira noite, mas agora não havia ansiedade ou incerteza em seus olhos. Havia apenas amor e determinação. Sabe, começou Rafael, poucas horas nesta mesa, eu estava convencido de que o amor não era mais algo possível para mim. Achei que minha chance de ser feliz tinha passado, que eu estava destinado a viver sozinho, focado apenas no trabalho e nas memórias do que poderia ter sido. Marina ouvia em silêncio, as lágrimas já começando a se formar em seus olhos. Então apareceu uma garotinha corajosa. Continuou Rafael, seu próprio olhar brilhando com emoção, segurando um coelhinho de pelúcia e me dizendo que a mãe dela estava atrasada, mas pediu para eu não ir embora. E eu não fui embora, Marina. Melhor decisão da minha vida. Foi nesse momento que Marina viu. Bela apareceu por uma porta lateral do restaurante, vestida com o mesmo vestidinho rosa que usara naquela primeira noite, segurando o cenoura e sorrindo radiante. A menina caminhou até a mesa deles com passos firmes e determinados, sem nenhum vestígio da timidez que tinha na primeira vez. Oi, mamãe, cumprimentou ela alegremente, subindo na cadeira que um garçom trouxe especialmente para ela. Surpresa, Bela? Marina olhou confusa da filha para Rafael, mas eu pensei, a dona Carmen, como? Era tudo parte do plano, mamãe, explicou Bela com orgulho, claramente satisfeita por ter conseguido manter o segredo. O tio Rafael e eu planejamos tudo junto. Marina estava completamente perdida, olhando de um para o outro tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que Rafael se levantou de sua cadeira e, para o choque completo de Marina, caminhou até o lado dela e se ajoelhou. O restaurante inteiro pareceu congelar naquele momento. Os poucos outros clientes presentes pararam de conversar. Os garçons ficaram imóveis em suas posições. Até a música pareceu diminuir de volume. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração junto com Marina. Marina Costa, começou Rafael, sua voz firme apesar da emoção que transbordava de cada palavra. Nestes meses ao seu lado, aprendi que o amor não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém perfeito para você. Você me ensinou que segundas chances existem, que é possível reconstruir um coração que foi quebrado, que é possível amar novamente, de forma ainda mais profunda e verdadeira. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Marina, e ela cobriu a boca com as mãos, já suspeitando o que viria a seguir, mas ainda não conseguindo acreditar completamente que estava acontecendo. Você é forte, é corajosa, é dedicada, é uma mãe incrível, continuou Rafael, tirando a pequena caixa de veludo do bolso. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, acordando com você todas as manhãs, enfrentando todos os desafios juntos, construindo uma família de verdade. Então eu te pergunto, com todo o meu coração e com a bênção da pessoa mais importante em nossas vidas, ele olhou para Bela, que estava sorrindo com lágrimas nos olhos também. Você aceita se casar comigo? Rafael abriu a caixinha, revelando o anel que brilhava suavemente sob a luz das velas. O restaurante inteiro parecia estar esperando pela resposta de Marina. O silêncio tão profundo que era possível ouvir o bater de cada coração presente. Marina olhou para Rafael, depois para Bela, e então de volta para Rafael. Todas as dúvidas que ela havia carregado, todos os medos, todas as inseguranças, tudo se dissolveu naquele momento. Ela viu no rosto de Rafael nada além de amor genuíno e compromisso verdadeiro. Viu na expressão esperançosa de Bela a promessa de uma família completa que a menina sempre havia desejado. Sim, sussurrou ela inicialmente, sua voz saindo embargada pela emoção. Então, mais alto com mais convicção, sim! Sim, eu aceito casar com você. O restaurante explodiu em aplausos. Rafael deslizou o anel no dedo de Marina, com mãos ligeiramente trêmulas, e então a puxou para um abraço apertado, beijando-a enquanto as lágrimas dele se misturavam. Bela pulou da cadeira e correu para se juntar ao abraço, fazendo os três rirem e chorarem ao mesmo tempo.
Agora você vai ser meu papai de verdade, disse Bela, olhando para Rafael com os olhos brilhando de felicidade. Vou ser, prometeu Rafael, pegando-a no colo e abraçando as duas mulheres que tinham transformado sua vida completamente, para sempre. O jantar que se seguiu foi uma celebração cheia de risos, lágrimas felizes e planos para o futuro. Rafael contou sobre o apartamento que havia encontrado, revelando que já havia dado entrada e que estava esperando a resposta de Marina para finalizar a compra. Marina ficou atônita com o nível de planejamento dele, com o quanto ele tinha pensado em cada detalhe. Senhor Augusto, o gerente do restaurante, mandou de presente uma garrafa do melhor champanhe da casa, junto com um suco especial para Bela. Eles brindaram ao futuro, à família que estavam construindo, as segundas chances que a vida às vezes oferece quando menos esperamos. Era tarde da noite quando finalmente deixaram o restaurante. A cidade de São Paulo lá fora continuava seu ritmo frenético. Mas para os três o tempo parecia ter desacelerado, permitindo que saboreassem cada segundo daquele momento perfeito. No carro a caminho de casa, Bela já estava começando a cochilar no banco de trás, abraçada ao cenoura e ao novo ursinho Frederico. Marina olhava o anel em seu dedo, ainda não conseguindo acreditar completamente que tudo aquilo estava acontecendo. Feliz? Perguntou Rafael, pegando a mão livre dela enquanto dirigia. Mais do que eu jamais achei que seria possível, respondeu Marina com sinceridade. Você transformou nossas vidas, Rafael. Eu não sei como agradecer. Você não precisa agradecer, disse ele, levando a mão dela aos lábios e beijando suavemente. Vocês duas transformaram a minha vida tanto quanto eu transformei a de vocês. Somos uma equipe agora, uma família. Quando chegaram ao apartamento e colocaram Bela na cama, a menina já estava profundamente adormecida, um sorriso satisfeito em seu rostinho. Marina e Rafael ficaram por alguns minutos apenas observando-a dormir, imaginando todos os momentos felizes que ainda viveriam juntos, como uma família de verdade. Mais tarde, sentados no sofá da sala com uma xícara de chá nas mãos, Marina finalmente perguntou algo que estava em sua mente desde o pedido. Quando você soube? Quando você teve certeza de que era isso que queria? Rafael pensou por um momento antes de responder. Eu acho que foi naquela primeira noite, quando vi a Bela subir naquela cadeira e me dizer para não ir embora. Algo dentro de mim mudou naquele instante, mas a certeza absoluta foi quando você perdeu o emprego. E eu percebi que tudo o que eu queria era estar ao seu lado, apoiando você, enfrentando as dificuldades juntos. Foi quando eu entendi que o amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos felizes, mas sobre escolher estar presente nos momentos difíceis também. Marina apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz profunda invadir seu coração. Eu te amo tanto, murmurou ela, tanto que às vezes assusta. Eu também te amo, respondeu Rafael, beijando o topo da cabeça dela. E nunca mais vou deixar você enfrentar nada sozinha. Somos nós três agora, sempre. Os meses seguintes foram uma correria de preparativos. Rafael finalizou a compra do apartamento novo, e eles passaram fins de semana inteiros, decorando cada cômodo com cuidado. Bela dando palpites sobre as cores e ajudando a escolher os móveis para o quarto dela. A menina estava radiante, com a perspectiva de ter um quarto maior, mas mais ainda com a ideia de que finalmente teria uma família completa. Marina e Rafael decidiram fazer um casamento simples, mas significativo, apenas com família próxima e amigos íntimos. A cerimônia seria na mesma capelinha que haviam visitado em Campos do Jordão, o lugar onde Rafael havia feito sua prece silenciosa, pedindo que tudo desse certo. E Bela, é claro, seria a daminha de honra, um papel que ela levava extremamente a sério. A história deles provou que às vezes o amor chega quando menos esperamos, da forma mais inesperada possível. Chega através de uma criança corajosa, carregando um coelhinho de pelúcia, através de segundas chances oferecidas pelo destino, através da coragem de abrir o coração novamente, depois de tanto sofrimento. E assim, o que começou como um encontro às cegas quase fracassado, se transformou em uma das histórias de amor mais bonitas que Rafael, Marina e Bela jamais poderiam ter imaginado viver. Uma história de superação, de confiança renovada, de uma família sendo construída não apenas pelo sangue, mas pelo amor,
respeito e dedicação mútuos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Marina e Bela tenha tocado seus corações profundamente. Se você acredita no poder das segundas chances, se você acredita que o amor verdadeiro vale a pena esperar e lutar, então esta história foi feita para você. Assim como Rafael encontrou sua família quando menos esperava, assim como Marina teve a coragem de abrir seu coração novamente, você também pode encontrar sua própria história de amor e superação. Para continuar esta jornada emocionante, preparamos uma seleção especial de histórias igualmente cativantes. Você pode encontrá-las clicando na playlist à sua esquerda. São narrativas que exploram a complexidade das relações humanas, a força do perdão e a beleza das conexões inesperadas. Se esta história aqueceu seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa acreditar que dias melhores virão. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a vida em todas as suas nuances. E você, querido ouvinte, já viveu alguma segunda chance que mudou sua vida? Já foi surpreendido pelo amor quando menos esperava? Conte para nós nos comentários sua própria história. Adoraríamos saber como o destino tocou sua vida. Até a próxima história e lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para ser feliz. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante ao lado de Rafael, Marina e Bela. Estamos ansiosos para compartilhar mais histórias que vão tocar sua alma. Não perca nossos próximos conteúdos.